Durante a era em que Roma dominava o mundo e os seguidores de Jesus eram perseguidos e espalhados, vivia um homem idoso, rejeitado por se manter firme na sua fé. Esse homem era João, o discípulo profundamente amado por Jesus, o mesmo que se reclinara junto a ele durante a ceia. Enviado para a ilha deserta de Pátimos, isolado e acorrentado, foi escolhido por Deus para algo extraordinário. O próprio céu abriu-se diante dele e João viu coisas que nenhum ser humano jamais tinha presenciado. Visões cheias de maravilha divina e um trono que brilhava com uma luz verde no centro. Anjos poderosos resplandeciam como fogo, clamando sem cessar: Santo, Santo, Santo! O cordeiro, que fora morto, mas agora vivia, estava de pé, recebendo toda a honra e força. Ele viu uma grande multidão vestida de branco, pessoas salvas de todos os cantos do mundo, de todas as culturas e línguas. Uma nova Jerusalém apareceu, descendo lindamente preparada como uma noiva para o seu noivo. Essas visões eram grandiosas demais para a terra, indescritíveis, mas João escreveu tudo no livro que se tornou o Apocalipse. Vamos agora seguir o caminho que lhe foi revelado. No dia do Senhor, enquanto eu estava profundamente em oração espiritual, uma voz soou atrás de mim, alta e nítida como uma trombeta. Ela disse: Eu sou o princípio e o fim, o primeiro e o último. Escreve tudo o que vires e envia às igrejas. Virei-me para ver de onde vinha a voz, e o portal do céu abriu-se. Não era uma porta comum feita por mãos humanas. Brilhava com um esplendor eterno, uma entrada luminosa vinda de outro mundo. Uma luz, como nunca se viu na terra, irradiava de lá, viva e majestosa, cheia de santidade pura. E ouvi novamente aquela mesma voz, a que falou quando me virei pela primeira vez e vi o Filho do Homem entre os candelabros dourados. Era tão poderosa quanto uma trombeta, clara, firme e cheia de autoridade. A voz chamou-me: Sobe aqui e eu mostrar-te-ei o que vai acontecer a seguir. De repente, o exílio deixou de importar. Embora o meu corpo tenha ficado para trás, o meu espírito foi levado para o reino celestial. Fui elevado para além do tempo e do espaço, além do céu e do mar, até aos salões eternos. Lá havia um trono no céu e alguém estava sentado sobre ele. A jornada de João não começou com símbolos, criaturas assustadoras ou castigos divinos. Começou com uma porta, um convite. Foi o próprio Cristo que recebeu João, assim como antes acolhera Enoque, que foi levado para ver os segredos do céu, e Isaías, que viu o Senhor em glória. Aquela porta não era uma ilusão, revelava a própria eternidade, levantando o véu sobre toda a criação. João atravessou, e a primeira coisa que viu não foram anjos, santos ou sequer a cidade resplandecente. Foi o trono de Deus. A partir desse portal aberto, João entrou numa visão conduzida pelo Espírito. Já não estava limitado pelo exílio, já não estava preso a Pátimos nem ao mundo. Diante dele surgiu o centro da visão, o trono de Deus e aquele que nele reinava. Mas como poderia descrever tal visão? A figura brilhava como jaspe, pura e cristalina, e como cornalina, com um fogo vermelho profundo. O seu esplendor superava qualquer pedra preciosa, envolvido numa luz que ninguém podia tocar. Um arco-íris radiante, brilhante como uma esmeralda, formava um círculo completo em volta do trono, vivo com luz verde. Era um sinal da promessa de misericórdia de Deus, que mesmo com poder e julgamento, ele mostra bondade. Ao redor do trono havia 24 tronos menores, ocupados por anciãos. Usavam vestes tão brancas como neve fresca, reluzentes com a pureza dos salvos. Coroas de ouro repousavam nas suas cabeças, brilhando como recompensas para os que permaneceram fiéis. Do trono principal saíam relâmpagos, trovões e estrondos profundos, como quando Deus apareceu no monte Sinai e as montanhas tremeram. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo.
Essas lâmpadas são os 7 Espíritos de Deus, representando a sua presença perfeita e completa, que tudo vê e nada perde. Diante do trono estendia-se algo como um mar de vidro, imóvel e cristalino, refletindo o esplendor acima. Parecia que toda a criação permanecia em silêncio diante do seu rei. A visão de João ecoava o que antigos profetas tinham visto. Ezequiel falou de um trono que reluzia como safira, cercado de luz e chamas. Isso está em Ezequiel, capítulo 1, versículos 26 a 28. Daniel viu o Eterno sentado, rodeado por rodas em chamas e um rio de fogo a jorrar. Isso aparece em Daniel, capítulo 7, versículos 9 a 10. Esse trono não é apenas o centro do céu, é o centro de toda a existência. Os relâmpagos, o trovão, o fogo e o mar de vidro revelam a santidade completa de Deus. À sua volta, os 24 anciãos representam todos os salvos, 12 das tribos de Israel e 12 apóstolos de Cristo, antiga e nova aliança unidas em adoração diante do Rei Eterno. À medida que a visão de João se tornava mais nítida, o seu olhar aproximava-se. Para além do trono e dos anciãos, ele viu seres diferentes de tudo o que existe na terra. Não eram humanos, nem anciãos, nem criaturas do mundo. Eram seres vivos, guardiões do trono e da própria voz da criação. Mais próximos do trono, 4 seres únicos estavam de vigia. Não se pareciam com nada que João já tivesse visto. Cobertos de olhos por todo o corpo, por dentro e por fora, podiam ver em todas as direções. Nada no universo escapava ao seu olhar. O primeiro parecia um leão, corajoso e real, rei dos animais selvagens. O segundo parecia um boi, forte e constante, símbolo de trabalho árduo e entrega. O terceiro tinha rosto de homem, demonstrando inteligência e compreensão. O quarto parecia uma águia em pleno voo, rápida e poderosa, a planar nos céus. Cada um tinha 6 asas, e até as asas estavam cheias de olhos. Conseguiam ver em todas as direções, focados na presença brilhante do trono. Sem parar, de dia e de noite, proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. As suas vozes ecoavam pelo céu, constantes e poderosas, porque na presença do Eterno não há pausa nem silêncio, apenas o cântico infinito da santidade. A visão de João recorda os seres de fogo descritos em Isaías, capítulo 6, aqueles que cobriam o rosto e os pés enquanto clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor de todos, a terra está cheia da sua glória. Também se assemelha às criaturas aladas de Ezequiel, capítulos 1 e 10, cheias de olhos, cada uma com um rosto semelhante ao de um leão, um boi, um homem e uma águia. Esses seres representam toda a criação de Deus, os animais selvagens, os animais do campo, a humanidade e as aves, todos juntos louvando o seu Criador. A adoração sem fim deles revela a natureza eterna de Deus. Ele é aquele que sempre foi, que é agora e que sempre será. Ele não muda como os humanos, e o seu reinado não tem fim, ao contrário dos governantes da terra. Estes seres vivos mostram-nos que o louvor não é apenas um cântico entoado por anjos. É a voz de toda a criação, sem pausa, sem desvanecer, sempre santa. Enquanto as criaturas cantavam os seus louvores eternos, todo o céu ressoava com a adoração. Ao redor do trono, o som da glória elevava-se. Os anciãos curvavam-se profundamente. As criaturas proclamavam a santidade de Deus sem cessar. Então, a atenção de João voltou-se para o trono, para a mão direita daquele que ali estava sentado. Na sua mão havia algo mais, um rolo, bem selado, contendo os segredos do plano de Deus. Olhei, e na mão direita daquele que estava no trono estava um rolo. Tinha escrita de ambos os lados e estava cheio da verdade de Deus, dos seus julgamentos e do que haveria de acontecer. Mas estava selado com 7 selos, inteiro e protegido. Então,
Um anjo poderoso aproximou-se e gritou com voz de trovão: "Quem é digno de abrir o rolo e quebrar os seus selos?" A pergunta ecoou pelo céu e pela terra. Tudo ficou em silêncio. Ninguém no céu, ninguém na terra, nem debaixo da terra era digno, nem sequer de olhar para ele. E comecei a chorar com grande tristeza. A dor encheu-me, porque se ninguém o pudesse abrir, a vontade de Deus permaneceria oculta e o seu resgate inacabado. Mas um dos anciãos, vestido de branco e com uma coroa dourada, aproximou-se e disse: "Não chores. Olha, o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, conquistou a vitória. Ele pode abrir o rolo e os seus 7 selos." Olhei para cima, pronto para ver um leão, forte, nobre, cheio de poder. Mas no centro do trono, entre os anciãos e os seres vivos, vi um cordeiro. Parecia ter sido morto, marcado pelo sacrifício, mas estava vivo. As suas feridas brilhavam com majestade. O cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos, força perfeita e visão perfeita, o mesmo que os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, o cordeiro avançou e tomou o rolo da mão direita daquele que estava no trono. João esperava ver um leão, mas o que viu foi um cordeiro. O grande mistério do céu foi revelado. A verdadeira vitória não veio pela força ou poder, mas pela entrega. O poderoso leão de Judá, o tão esperado rei da linhagem de David, é também o cordeiro que foi morto. O que parecia uma derrota na cruz tornou-se a maior vitória de toda a história. Dentro do rolo estavam o destino do mundo, os julgamentos de Deus e o desenrolar do seu plano de salvação. E só Jesus, o cordeiro que deu a sua vida, era digno de romper os selos. O céu declarou que o verdadeiro poder não está em armas ou reinos, mas na cruz e no seu sacrifício. Quando o cordeiro avançou e tomou o rolo, o céu pareceu parar, enquanto todos aguardavam aquele que tinha conquistado o direito. O leão venceu, tornando-se o cordeiro. Nesse silêncio, um novo som encheu os céus, adoração a surgir num cântico novo. Ao receber o rolo daquele que estava no trono, uma quietude profunda cobriu o céu. Todos os olhos voltaram-se para ele, o Salvador crucificado, ressuscitado e exaltado. Então, o silêncio transformou-se em louvor. As 4 criaturas misteriosas, cobertas de asas e olhos, inclinaram-se diante do Cordeiro. Os 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas douradas, também se ajoelharam diante dele. Cada um segurava uma harpa, tocando música celestial, e taças de ouro cheias de incenso, fumo suave que subia em adoração. Esse incenso eram as orações dos crentes, derramadas ao longo de gerações de fé e sofrimento. E então começaram a cantar um cântico novo, um que nunca antes fora ouvido, nem no céu, nem na terra. Tu és digno de tomar o rolo e abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Fizeste deles um reino, sacerdotes, para servirem o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. O cântico fluía como um rio poderoso, ecoando pelo mar de vidro, enchendo os céus de som. E então ouvi as vozes de incontáveis anjos, milhões e milhões reunidos ao redor do trono, das criaturas e dos anciãos. As suas vozes rugiam como cascatas, como trovões a abalar os céus. Gritavam em perfeita harmonia: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois olhei novamente, e todos os seres no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, todos os seres vivos, juntaram-se ao cântico. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e a força para todo o sempre. As 4 criaturas disseram: Amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. João tinha ouvido a mais bela música que o céu podia oferecer, o cântico da salvação.
As orações do povo de Deus subiram como fumo suave, acompanhadas pela música dos anjos e pelas vozes de toda a criação. O Cordeiro era digno, porque deu o seu sangue para resgatar pessoas de todas as partes do mundo. A sua morte não foi o fim. Foi a vitória que criou um reino de sacerdotes que reinarão com ele. Naquele momento sagrado, todo o universo tornou-se um coro, a sala do trono um palco, e no centro de tudo estava Cristo, o Cordeiro que foi morto. O louvor dos anjos ressoava como trovão, enchendo o céu com a glória divina. A visão de João continuava a revelar-se. À medida que as vozes de adoração se elevavam, o seu olhar foi além do trono e dos anjos, revelando uma nova imagem. O que viu não foram apenas seres celestiais, mas uma multidão imensa de pessoas salvas, vestidas de branco, diante do Cordeiro. Depois disto, levantei os olhos novamente e vi uma multidão enorme diante de mim, tão grande que ninguém a conseguia contar, mais do que todas as estrelas ou grãos de areia. Tinham vindo de todos os países, de todos os povos, de todas as culturas e línguas sob o céu. De reis a escravos, de ricos a pobres, de jovens a idosos, todos estavam ali juntos, como um só, diante do trono e do Cordeiro. Usavam vestes brancas e brilhantes, purificadas pelo sacrifício do Cordeiro. Nas mãos traziam ramos de palmeira, símbolo de paz, vitória e fim da luta. E com uma só voz poderosa, como ondas a arrebentar, gritavam: "A salvação vem do nosso Deus que está no trono e do Cordeiro." As suas vozes enchiam todo o céu, ecoando como trovões sobre o mar de cristal. Os anjos em redor do trono, juntamente com os anciãos e os seres vivos, prostraram-se com o rosto em terra e honraram Deus, dizendo: "Sim, o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, a força e o poder pertencem ao nosso Deus para todo o sempre. Sim." Então, um dos anciãos voltou-se para mim e disse: "Sabes quem são estas pessoas vestidas de branco e de onde vieram?" Respondi: "Senhor, tu é que sabes." Ele disse: "Estes são os que passaram por grande sofrimento. Lavaram as suas vestes e tornaram-nas brancas no sangue do Cordeiro. É por isso que agora estão diante do trono de Deus, servindo-o dia e noite no seu santuário. Aquele que está no trono vai protegê-los e cuidar deles. Nunca mais terão fome, nem sede. Não serão queimados pelo sol nem por qualquer calor, porque o Cordeiro, que está no centro do trono, cuidará deles como um pastor. Ele os conduzirá a fontes de água viva que nunca secam. E Deus enxugará com ternura todas as lágrimas dos seus olhos." João viu o resultado completo da salvação. Uma multidão que não pertencia a um único povo ou país, mas vinda de toda a terra. Esta era a promessa feita a Abraão em Gênesis 22, 18 a 19, agora cumprida. "Os teus descendentes serão tão numerosos como as estrelas do céu e os grãos de areia do mar, e através deles todas as nações serão abençoadas." As vestes brancas representam uma santidade que não vem do esforço, mas do sacrifício de Cristo. Os ramos de palmeira recordam as vitórias passadas de Israel, agora entregues aos salvos de todas as nações. Diante do Cordeiro não há mais fome, nem sede, nem dor ou tristeza. O pastor que deu a sua vida agora conduz o seu povo à vida eterna, e o Deus da paz remove cada lágrima. Esta é a promessa do céu. A dor não terá a última palavra. O Cordeiro que foi sacrificado cuidará do seu povo para sempre. João viu a multidão vestida de branco, pessoas salvas de todas as terras, a louvar o Cordeiro e seguras para sempre na sua presença. Mas essa não foi a última parte da visão. Depois de ver o povo de Deus reunido, João foi mostrado algo ainda mais incrível: o futuro de toda a criação. O velho mundo, cheio de dor e perda, iria desaparecer. No seu lugar, Deus criaria um novo céu e uma nova terra. Olhei e lá estava, um novo céu e uma nova terra, pois os primeiros tinham desaparecido.
O mundo antigo, marcado pelo pecado e pelo sofrimento, tinha desaparecido para sempre. O mar, símbolo de caos e divisão, já não existia. Depois vi a cidade sagrada, a Nova Jerusalém, a descer do céu enviada por Deus. Brilhava, perfeita, bela como uma noiva vestida para o seu noivo. As muralhas da cidade cintilavam como jaspe e as ruas eram puras como ouro. Os seus portões eram feitos de grandes pérolas e os alicerces decorados com pedras preciosas. Toda a cidade resplandecia com a glória de Deus, brilhando como uma joia inestimável. Não havia templo neste lugar, porque o Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisava do sol nem da lua para iluminar, porque a glória de Deus era a sua luz e o Cordeiro era o seu brilho. Todas as nações caminhariam nesta luz e os reis levariam a sua honra para dentro dela. Ouvi uma voz forte vinda do trono, ecoando como ondas no mar, a declarar: Vede, agora Deus vive com o seu povo. Ele habitará entre eles serão dele, e ele será o seu Deus. Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque tudo isso já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Vede, estou a fazer tudo novo. Escreve isto, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Depois disse-me: Está feito. Eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei gratuitamente da fonte da vida. Quem for fiel herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. A visão de João não termina com destruição, mas com a esperança restaurada. O mundo quebrado, ferido pelo pecado e pela dor, é substituído por um céu novo e uma terra nova. Esta é a promessa que Deus fez através dos profetas. Eis que crio novos céus e uma nova terra, e o passado não será mais lembrado. Isaías capítulo 65, versículo 17. A Nova Jerusalém não é construída por mãos humanas. Vem de Deus, resplandecente em beleza, um lugar onde o céu e a terra se unem finalmente. Não há necessidade de templo, porque a presença de Deus preenche tudo. Não é preciso sol, porque o Cordeiro brilha eternamente. Neste lugar, cada ferida é curada, cada lágrima é enxugada, e a morte, o último inimigo, é derrotada. O que Adão perdeu no jardim, Cristo devolve em glória. Esta é a grande esperança dos crentes. Não apenas deixar este mundo para trás, mas herdar um mundo renovado, onde o próprio Deus vive com o seu povo para sempre. A visão de João alcançou o seu ponto mais alto. Um céu restaurado, uma terra renovada e uma cidade gloriosa descida do alto em majestade. Deus estaria com o seu povo, e cada lágrima, cada dor, cada sinal de morte desapareceriam para sempre. Mas mesmo depois de revelar o futuro de toda a criação, a visão não terminou em silêncio. A voz do Todo-Poderoso falou novamente, confirmando a sua promessa com as suas próprias palavras. Então, aquele que estava sentado no trono falou comigo, e a sua voz soava como águas a correr. Ele disse: Vê, estou a fazer tudo novo. Escreve isto, porque o que eu digo é digno de confiança e verdadeiro. Eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei gratuitamente da água da vida. A quem permanecer firme até ao fim, eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quando ouvi isto, caí em adoração, dominado pelo seu poder, mas também cheio de paz pelas suas palavras. Depois, ouvi o Espírito dizer, juntamente com a noiva: Vem. E todos os que ouviram repetiram o apelo: Vem. Esse convite chegou a todas as nações, chamando cada coração sedento de vida. Se tem sede, vem, e toma gratuitamente da água da vida. Este é o último convite do céu, não apenas para mim, João, aquele que viu esta visão, mas para todos os que a ouvirem, desde agora até o fim dos tempos. Os portões da cidade continuam abertos.
Esse chamado é para ti. A última visão de João não termina na confusão. Termina num acolhimento. Não é apenas um vislumbre do céu. É um convite pessoal para ti e para mim. O Espírito e a noiva clamam: vem. Os salvos repetem a mesma palavra: vem. E o próprio Jesus oferece a água viva a todos os que a aceitarem. O livro do Apocalipse termina onde começou, com Jesus no centro, o princípio e o fim, o Cordeiro que foi morto, o Rei que há de voltar. Isto não é apenas uma história distante, é uma promessa viva hoje. O que João viu no céu tira-nos o fôlego, o trono cheio de luz, o Cordeiro que morreu mas está de pé, os cânticos dos anjos, o mar de vestes brancas e a nova Jerusalém, a cidade onde Deus vive com o seu povo. Um dia, isto não será apenas o sonho de João, será a nossa realidade. Se esta visão tocou o teu coração, clica em gosto neste vídeo. Subscreve para descobrir mais verdades profundas da Bíblia e partilha para que outros também possam ouvir o convite do céu. E diz-nos nos comentários que parte da visão de João te tocou mais. Até a próxima. Mantém os olhos em Jesus, o Cordeiro que deu tudo, e espera com esperança pelo dia em que a fé se tornará em visão.